Fala galera, eu sou Rodrigo Cavalcante, professor de matemática, e hoje a gente vai dar início ao estudo da trigonometria. Trigonometria que é a parte da matemática que relaciona ou trabalha as relações que existem num triângulo entre os seus lados e os seus ângulos. Então nessa primeira aulinha de hoje a gente vai explorar um pouco sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então sem demora, vem comigo para o vídeo. Fala galerinha, tranquilo? Então, gente, a gente começa o nosso estudo de triângulos, de trigonometria no triângulo retângulo, falando um pouco sobre o triângulo retângulo e os seus elementos, beleza? Então, primeiro a gente lembra a vocês o seguinte, ó, triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Ele vai possuir um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, se o seu triângulo tem um ângulozinho de 90 graus, ele é dito um triângulo retângulo, beleza? No nosso exemplo aqui, ó, ABC, eis aqui o nosso ângulo reto, ó, o nosso ângulo de 90 graus. Tranquilo? Ela é simbolizado aí, ó, por esse quadradinho com a bolinha no meio. Então, nosso ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos do triângulo, que eu vou chamar aqui de alfa e beta. E aí vem o primeiro detalhe, gente. Se vocês lembrarem, quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Se eu somar os três ângulos de um triângulo, os três ângulos internos, tem que dar quanto? Isso, 180 graus, beleza? Então você há de convir comigo, ó, que esse alfa mais esse beta juntos, eles têm que dar 90 graus. Porque eu não já tenho 90 aqui no vértice B? Então, ó, eu sei que alfa mais beta é igual a 90 graus. Eles são chamados de ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. Tranquilo? Além dos ângulos de um triângulo retângulo, a gente pode falar um pouquinho sobre os lados desse triângulo. E aí, ó, esse primeiro lado aqui, ó, que está na frente do ângulo de 90 graus, você já deve lembrar dele, é a nossa hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, tá? E ela fica sempre na frente, oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos, ou melhor, os outros dois lados desse triângulo são chamados de catetos. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar nome aos bois. Esse cateto aqui, ó, aqui é a hipotenusa eu vou chamar de A, esse cateto BC eu vou chamar de B, e esse cateto AB eu vou chamar de C. Tranquilo? Você já deve estar lembrando aí do famoso teorema de Pitágoras, né? Todo triângulo retângulo obedece ao teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras, professor? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui a gente também usa um bocado em várias partes da matemática, né? Em vários temas, a gente acaba utilizando o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Esses catetos, aí esse cateto B, esse cateto C, eles recebem nomes especiais, dependendo do ângulo de observação do seu problema. Como assim, professor? Imagine que você esteja resolvendo um problema e usando esse ângulo alfa como um ângulo de observação. Esse cateto B, como ele está na frente do ângulo alfa, ele é chamado de cateto oposto. E esse cateto C, como ele está ao lado do ângulo alfa, ele vai ser chamado de adjacente. Adjacente na matemática, gente, significa ao lado, beleza? Se por acaso o ângulo de visão mudar, se eu não estiver olhando mais o meu problema sob a ótica desse ângulo alfa, quer dizer, se eu estiver usando, por exemplo, o ângulo beta para analisar o meu problema, esse cateto oposto e esse cateto adjacente, ele muda de posição. Perceba agora que o cateto C, é quem está na frente do ângulo beta. Se ele está na frente do ângulo de visão, ele passa a ser o meu cateto oposto. E esse meu cateto B, ó, que está ao lado do ângulo beta, aqui o B, ó, ao lado do ângulo beta, ele passa a ser o meu cateto adjacente, tá? Adjacente, ao lado. Então perceba que essa história de
Cateto oposto e cateto adjacente vai mudar de acordo com o ângulo de observação. Tranquilo? Lembre que o cateto oposto é o cateto que está na frente do ângulo, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo. Tranquilo? Bem, gente, vamos falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas, tá? Observe 3 triângulos aqui. Eu tenho esse triângulo menorzinho preto, o branco e o azul. Nesses 3 triângulos, eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, um ângulo que eu chamei de alfa, né? Então manteve-se o ângulo aqui. Esse ângulo alfa vai ser o meu ângulo de observação. E aí, ó, eu tenho aqui a minha hipotenusa, que eu vou chamar de A, esse meu cateto aqui, que eu vou chamar de C, e esse cateto aqui embaixo, que eu vou chamar de B, nesse triângulo preto. Tranquilo? O A é minha hipotenusa, o C, como é o cateto que está na frente do ângulo de visão, ó, está na frente do ângulo de visão, então vai ser o meu cateto oposto. E o B, como é o cateto que está do lado do ângulo de visão, vai ser o meu cateto adjacente. Tranquilo? Nesse triângulo branco, se você perceber, ó, está aqui o meu ângulo de visão. Aqui vai ser a minha hipotenusa, que eu vou chamar de D. Esse aqui vai ser um cateto, que eu vou chamar de E. Esse aqui é outro cateto, que eu vou chamar de F. Tranquilo? Perceba que esse cateto E, ó, ele está na frente do ângulo de visão. Então, é o meu cateto oposto. E o F está do lado, vai ser o meu cateto adjacente. Beleza? Então, do mesmo jeito, aqui olhando para o triângulo azul, eu vou ter o ângulo de observação, que eu chamei de alfa, né? Aqui, minha hipotenusa G, H, um cateto, e I, o outro cateto. Então, esse H, cateto que está na frente do ângulo, então cateto oposto, e o I é o meu cateto adjacente. Bom, para que tudo isso, professor? É porque, ó, percebeu-se o seguinte, no triângulo retângulo, se os ângulos forem mantidos, a razão, melhor dizendo, entre os lados desses triângulos são iguais, dão o mesmo resultado. Como assim, professor? Se eu pegar o meu cateto oposto e dividir pela minha hipotenusa no triângulo preto, nesse triângulo menorzinho, dá o mesmo resultado de que se eu pegar o meu cateto oposto aqui, que é quem? Meu cateto oposto, o E, e dividido pela minha hipotenusa, que é o D. Que dá o mesmo resultado aqui no terceiro triângulo, ó, se eu pegar o meu cateto oposto, que é quem? O H, e dividir pelo G. Essas razões dão sempre os mesmos valores. E a divisão, então, do cateto oposto pela hipotenusa, a gente chamou de seno. É o seno de um ângulo, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. De maneira análoga, quando eu dividia o cateto adjacente pela hipotenusa, por exemplo, no triângulo preto, ó, cateto adjacente B sobre hipotenusa A, dava o mesmo resultado lá no triângulo branco. Ó, quem é o cateto adjacente? F dividido pela hipotenusa D. Lá no triângulo azul, quem é o cateto adjacente? I dividido pela hipotenusa, que é G. Então, quando eu dividia o cateto adjacente pela hipotenusa, qualquer que fosse o triângulo, se os ângulos fossem mantidos, a gente teria o mesmo valor. E esse valor foi chamado de cosseno. É o cosseno do ângulo. Tranquilo? E aí, para finalizar, a tangente. Olha, quando eu dividia o cateto oposto pelo cateto adjacente, então quando eu dividia o meu cateto oposto C pelo meu cateto adjacente B, quando eu dividia o meu cateto oposto E pelo meu cateto adjacente F, ou quando eu dividia o meu cateto oposto H pelo meu cateto adjacente I, essa divisão ela era a mesma, tinha o mesmo resultado e a gente chamou de tangente. Então, tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, só relembrando rapidinho, ó, o que é seno? Seno de um ângulo é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno. Cosseno de um ângulo é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente. Tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, seno, cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto
adjacente. Tranquilinho? Professor, pelo amor de Jesus Cristo, professor, isso é difícil demais decorar. É não, gente, é não. Olha, se liga aí como é facinho. Presta atenção nesse nosso triângulo aí. Eu destaquei um ângulo, que vai ser o meu ângulo de observação, que eu disse aqui, que era um ângulo θ. Beleza? θ é esse símbolozinho aqui, ó, que a gente separou. Então, esse é o meu ângulo de observação. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar os elementos desse triângulo. Então, está aqui o meu ângulo reto, que é o ângulo em C. Ó. Na frente dele vai estar a minha hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. Tranquilo? Cateto, cateto. Quem vai ser o meu cateto oposto? Então, perceba. Quem está na frente, qual é o cateto que está na frente do ângulo? Esse cateto BC aqui. Ó. É esse cateto que está na frente do ângulo θ. Então, ele vai ser o meu cateto oposto. Quem é o cateto que está do lado do ângulo θ? É esse cateto aqui, está do lado do ângulo θ. Então, ele vai ser o meu cateto adjacente. Beleza? Se você identificou isso aí, metade dos seus problemas já foram embora. O que é que a gente vai fazer agora? Para lembrar. Vocês já ouviram falar na socatoa? Isso, socatoa. Se liga aí, ó. Toa. A socatoa é uma formazinha bem tranquila de você conseguir memorizar o que é que significa seno, cosseno e tangente. Beleza? Olha só. Primeira parte. Só. O S é de seno. O O de cateto oposto e o H de hipotenusa. Beleza? Tranquilo. Ó. Segunda parte. K. Ó. O C de cosseno, o A de adjacente e o H de hipotenusa. E por último, ó, o TOA. O T de quê? Isso, ó, o T de tangente, o O de oposto, cateto oposto, e o A de adjacente. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Viu como é tranquilo? Então, belezinha, socatoa. Olha, não tem perigo de você esquecer mais isso. Bom, então vamos ver dois exemplozinhos para mostrar que a gente entendeu um pouco da trigonometria do triângulo retângulo. Tranquilo? Então, o primeiro exemplo fala o seguinte, ó. Um barco parte de A para C com a finalidade de atravessar o rio. A direção do seu deslocamento forma um ângulo de 30 graus com uma das margens, conforme a figura. Então está aqui o meu barquinho. Eu estou saindo aqui da margem A, quero chegar aqui na margem C. Então ele vai lá, ó, e esse deslocamento, o problema me diz que forma um ângulo de 30 graus, aqui, ó, forma um ângulo de 30 graus com essa margem. Ele fala também que a largura do rio é de 60 metros, então calcule a distância percorrida pelo barquinho. Então ele diz para mim que a largura do rio, ó, se eu perceber a largura do rio aqui, eita, largura torta, né? Essa largura do rio tem 60 metros e ele quer a distância percorrida pelo barquinho, ele quer isso aqui, ó. Então eu já percebo que dá para formar aqui um triângulo retângulo, beleza? O ângulo reto, ó, aqui na base. Então é só eu determinar quem são os elementos desse meu triângulo. Então perceba. Na frente do ângulo de 90 graus, quem é que eu tenho? Na frente do ângulo de 90 graus, eu tenho sempre a minha hipotenusa. Hipotenusa. Esse 60 é um cateto, então. É um cateto que está na frente do ângulo de visão, que é um ângulo de 30 graus. Então, ele vai ser o meu cateto oposto. Beleza? Professor, então, o que é que eu faço para resolver? É só lembrar lá da socatoa. Socatoa. Quem é que envolve, na socatoa, quem é que envolve H e O ao mesmo tempo? Quer dizer, hipotenusa e cateto oposto ao mesmo tempo. Ó. Perceba aqui, ó, hipotenusa e cateto oposto ao mesmo tempo. Está no só, né? Ou seja, seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então é só fazer o seguinte, ó. O seno do ângulo de visão, que é o ângulo de 30 graus, vai ser o meu cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Ah, professor, quanto vale o seno de 30?
probleminha foi generoso com a gente, ó, e disse que o seno de 30 vale 1 sobre 2. Então, no lugar do seno de 30, ó, 1 sobre 2, que vai ser o meu cateto oposto, que nesse problema vale 60, dividido pela minha hipotenusa, que nesse problema vale x. Tranquilo? Bom, uma vez chegou aqui, é só agora fazer a famosa multiplicação meio pelos extremos, né? E aí você tem o seguinte, ó. 1 vezes x dá x, 60 vezes 2, 120. 120 metros. Olhe que fofo você respondeu. Tranquilo? Viu como é simples? Segundo exemplo, galera. Um indivíduo de férias na praia observa, a partir da posição A, um barco ancorado no horizonte norte na posição B. Vala-me Jesus Cristo. Se liga aqui, ó, não é difícil não. Tem um cara aqui curtindo as férias na praia, ó, e ao norte dele, quer dizer, 90 graus acima dele, existe um barco na posição B, beleza? Esse cidadão, ele corre aproximadamente 1000 metros a oeste e observa novamente o barco a partir da posição C. Então ele correu 1000 metros, chegou na posição C e ele observa o barco agora a partir dessa posição C e o ângulo formado é um ângulo de 45 graus. Olha o ângulo de visão aparecendo aqui no meu problema, ó, o ângulo de análise. Tranquilo? A pergunta que o problema faz é, qual é a distância entre o barco e o ponto C? Qual é a distância do barco para o ponto C? Ele quer saber qual é essa distânciazinha aqui, ó, que eu vou chamar de x. Primeira coisa, analiso o meu problema, vejo quais são as informações que o meu problema me dá. Então, eu já percebo aqui, ó, o lado que está na frente do ângulo de 90 graus é sempre a minha hipotenusa. Os outros dois são catetos. E esse 1000 aqui, ó, já que ele vai ser um cateto, ele é um cateto que está ao lado do meu ângulo 45 graus. Então, o cateto que está ao lado é o cateto adjacente. Cateto adjacente. Então, professor, o que é que eu vou fazer para resolver esse meu probleminha? De novo, vamos recorrer lá ao SOCATOA. Ó, SOCATOA. Note que agora a gente está trabalhando com cateto adjacente, com o A, e com a hipotenusa. Então, das três partes, quem é que tem o A e o H? O adjacente e a hipotenusa. Essa do meio aqui, ó. Então, eu vou usar o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Muito bem. Então, eu vou aqui, ó, que o cosseno do ângulo de visão, que é 45 graus, 45 graus, vai ser o meu cateto adjacente, que nesse problema vale 1000, né? Meu cateto adjacente, 1000, dividido pela minha hipotenusa, que é x. Ah, professor, mas quanto vale o cosseno de 45? Probleminha lá generoso pra gente, ó. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então a tabelinha ali diz que vale raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai ser 1000 dividido por x. Aí a gente faz a famosa multiplicação aqui, ó, meio pelos extremos. Multiplicação cruz credo, não é isso? Então a gente chega aqui ao seguinte, ó. A gente chega aqui que x vezes raiz de 2 é x raiz de 2, que é igual a 2 vezes 1000, 2000. Tranquilo? Então, x vai ser 2000 dividido pela raiz de 2. Bom, aí teoricamente já está finalizado, se for uma questão aberta, mas a gente sabe que eu ainda posso avançar um pouquinho e racionalizar. Tirar essa raiz de 2 do denominador. Para isso, é só multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Beleza? Então, eu vou ficar aqui com x igual a 2000 vezes a raiz de 2 dividido. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Aí você tem 2000 dividido por 2, que é 1000. 1000, raiz de 2 é o resultado dessa criança. Então, 1000 raiz de 2 é a distância de C para o navio. Beleza? Show de bola? Viu como é tranquilo, galerinha? Bom, galerinha, então, para finalizar, fica um desafiozinho para você se divertir um pouquinho com a matemática. E aí você, se não conseguiu fazer, se conseguiu fazer ou teve alguma dúvida,
Posta aí nos comentários que a gente vai respondendo durante a semana, tranquilo? O desafio é o seguinte: para medir a altura de um edifício, um topógrafo colocou a 120 metros de distância desse edifício um teodolito de 1 metro de altura e observou seu ponto mais alto segundo o ângulo de 60 graus. Com base nessas informações, calcule a altura do edifício. Use em seus cálculos, eu como sou uma pessoa do bem, dei aí para você o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Valeu? Então espero o seu comentário, espero a sua resposta. Até a próxima aula. Valeu!